Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe. Eu sou mestrando do programa de Estudos Literários aqui da UFMG. Eu trabalho com literatura brasileira. E eu vou trabalhar com vocês um curso esse semestre, no âmbito do apoio pedagógico, tá certo? E essa é a nossa primeira aula, nossa aula introdutória, vamos dizer assim, a aula em que eu vou colocar os problemas que nós vamos trabalhar ao longo do semestre. E já ir apontando para vocês, construindo aqui com vocês um quadro de referências a partir do qual a gente vai poder se aproximar das obras, a gente vai poder se aproximar dos problemas que a gente vai enfrentar aí ao longo do semestre nessas obras, tá certo? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre, sobre a nossa introdução, não é? Essa é a nossa primeira aula. Meu nome é Felipe de Freitas, como eu disse, esse é o nosso curso. Vamos lá, né? Então, primeiro, o problema que a gente vai enfrentar aqui, ele não é de forma alguma um problema novo. Ou seja, quando a gente fala, né, o problema nacional não é um problema novo. O problema nacional não é uma coisa que surgiu nos últimos 40 anos e que nós estamos discutindo há 40, 50 anos, né? Ou seja, o problema da nacionalidade, inclusive da nacionalidade literária, da nacionalidade nas literaturas nacionais, ele é um problema antigo que data, pelo menos, assim, pelo menos a última formulação mais atual e significativa do problema data pelo menos aí dos românticos, ou seja, da virada do século XVIII para o comecinho do século XIX, né? É, no caso brasileiro, né, essa é uma necessidade que está instaurada por um fato histórico fundamental, que é o fato de que em 1822 se proclama a independência, ou seja, em 1822 o país se transforma num país independente em relação a Portugal, passa a ter um sistema político próprio, passa a tomar os próprios negócios nas mãos. A partir do momento em que os negócios nacionais estão tomados, né, e passam a ser administrados de forma mais direta pelos brasileiros, surge essa questão, surge esse problema de que nós tenhamos também, de que nós teríamos também uma uma literatura nacional, ou seja, uma identidade nacional que nos distinguiria dos outros povos, ou seja, nós teríamos um elemento distintivo dos outros povos, né? É, e isso se dá no caso brasileiro, e em muitos outros casos também, mas no caso brasileiro de forma muito marcada, isso se dá durante o período romântico e pela ação dos autores românticos. Os autores românticos são os autores que vão tentar compreender, que vão tentar encontrar esse elemento que distingue a nossa nacionalidade em relação às outras nacionalidades. Porque o que nos distingue, por exemplo, de Portugal? Falamos a mesma língua, escrevemos na mesma língua, mas tem que ter alguma coisa aqui na nossa produção cultural que nos distinga de Portugal, ou seja, que nos diferencie do nosso colonizador, tá certo? Do nosso ex-colonizador, ok? Bom, do ponto de vista internacional, a questão da nacionalidade, ela é um problema geral do romantismo, né? Do romantismo. Talvez um caso mais paradigmático desse problema seja o caso dos autores alemães, né? Eu trouxe aqui essas duas figuras, esse desenho dessas duas figuras, que são duas figuras relativamente importantes no debate. O Herder um pouco mais do que o Goethe, né? Mas os dois muito significativos nesse debate, ou seja, são dois pensadores alemães, né? Um poeta e um filósofo, né? O Herder não é propriamente um criador artístico, é um pensador, o Goethe é mais um criador do que um pensador. O Herder e o Goethe são duas figuras que vão protagonizar, na juventude ainda, uma mudança, vamos dizer assim, de paradigma na cultura alemã, né? Ou seja, eles crescem lá no século XVIII, né? Como vocês podem ver, eles nascem em meados do século XVIII, e eles crescem numa cultura clássica, né? O que é uma cultura clássica no século XVIII? A cultura clássica é a cultura francesa, italiana e a antiguidade, Grécia e Roma, né? Grécia e Roma, cultura francesa, o resto é barbárie. Ou seja, o resto o resto não segue as regras da cultura clássica, né?
O que que o Herder e o Goethe fazem, né, quando eles são jovens? Eles de alguma forma, desviam o seu próprio interesse, o interesse geral ali da cultura germânica, daquela cultura clássica e neoclássica, ou seja, daquela cultura francesa, italiana, né, daquela cultura do Renascimento, que retoma lá a Antiguidade. Eles deslocam o interesse dessa matriz cultural para uma matriz germânica, ou seja, eles vão lá, eles vão se encontrar lá, jovens, e vão, por exemplo, para as igrejas góticas, que é um estilo artístico da Alta Idade Média, e da Baixa Idade Média, desculpa, um período artístico da Baixa Idade Média, que é característico do norte da Europa, né? Que não entra muito facilmente na Itália e até dificilmente na França. Na França chega mais, mas na Itália não chega. Ou seja, eles vão se interessar por um tipo de cultura e de escultura vai ter a redescoberta dos celtas, enfim, eles vão passar a se interessar por aquilo que caracteriza os povos germânicos, né? Eles vão passar a se interessar por aquilo e não mais por aquela cultura clássica padronizada, ou seja, eles não vão mais se interessar, vão também, né? Mas eles vão se interessar muito, de forma muito significativa, por essa nova cultura, né? Por essa cultura que sempre teve lá e que eles estão descobrindo, né? Nesse sentido, por exemplo, eles vão ser responsáveis por uma grande redescoberta da cultura popular, né? Ou seja, eles vão redescobrir a cultura popular como um espaço significativo de afirmação de especificidades culturais, né? É, eu coloquei os dois aqui porque existe o Goethe, quando escreve a autobiografia dele, já maduro, né? Ele conta essa cena, assim, em que os dois eles se conhecem jovens, se não me engano, em Estrasburgo, se não me engano, eles se conhecem jovens e vão para as igrejas góticas, né? E vão redescobrir esse passado gótico da Alemanha. E vão redescobrir uma tradição cultural que não é a tradição clássica, que não é a tradição herdada pela arte italiana do Renascimento e pela cultura clássica grega, romana, francesa, mas que é um elemento que eles vão tentar tomar para si. Ou seja, o romantismo ele é um momento de tentativa de afirmação de especificidades, né? Ou seja, o período clássico é um período em que se tenta o tempo inteiro afirmar universalidades, né? Ou seja, a cultura clássica francesa, grega e latina são universais, né? São um mecanismo de comunicação universal de todo mundo civilizado. O romantismo é o momento em que vai se tentar afirmar as especificidades locais, né? E eles vão construir uma relação muito significativa entre esses elementos aqui. Esse é um tópico muito importante, né? Como é que os românticos vão entender o problema da nação e da nacionalidade, desse resgate do passado cultural, né? Estou dizendo aqui de forma geral, daqui a pouco vocês vão ver como é que isso aqui se realiza no caso dos brasileiros, né? Os românticos vão entender que a natureza instaura uma determinada nacionalidade, ou seja, uma determinada paisagem instaura a forma, né, por meio da qual um determinado povo se manifesta culturalmente, né? O povo, a nação, a comunidade nacional, ele é um produto da terra. Ele é um produto da terra, assim como a fauna e a flora, tá certo? Ou seja, o homem, a cultura humana é um produto da natureza, da paisagem, né? Portanto, a criação cultural, principalmente a criação cultural do povo, ela é uma criação cultural que surge como manifestação desse povo e como manifestação da própria natureza, né? Da própria natureza. Existe toda uma discussão no romantismo sobre o aspecto orgânico. O orgânico significa em comunhão, né, com o mundo natural das criações artísticas. E o gênio, o poeta, é essa figura capaz de sintetizar essa especificidade que a natureza aponta, porque em cada lugar há uma natureza. Ou seja, cada país possui uma paisagem. Cada localidade possui uma determinada paisagem. E essa determinada paisagem, ela vai instaurar uma nacionalidade. Ela vai instaurar uma forma específica de cultura.
O gênio é aquele que é capaz de manifestar por meio da criação artística, por meio da criação poética, ele é aquele cara capaz de expressar essa especificidade que está fundamentada pela natureza. Ele é uma espécie de grande intérprete da nacionalidade. O gênio é um grande intérprete, ele é uma espécie de síntese desse espírito nacional. Tá? No caso brasileiro, né, os românticos brasileiros, como eu falei, eles vão estar diante de uma questão imediata, de um problema imediato, que é o seguinte, ou seja, até 30 anos atrás éramos colônia de Portugal, agora não somos mais colônia de Portugal. Ou seja, temos ou não temos uma cultura própria, né? Nós temos os nossos próprios negócios, os nossos interesses políticos, econômicos e sociais estão profundamente distanciados daqueles da nossa metrópole, da nossa antiga metrópole, mas nós temos elementos culturais que nos distinguam. Nós temos uma nacionalidade cultural. E, bom, e o que os românticos brasileiros vão fazer é, de alguma forma, retomar essa corrente, né? Esses elementos aqui é como se fosse uma grande corrente, uma grande idiosincrasia, né? Ou seja, a natureza, a nação, a poesia, o gênio são elementos que estão profundamente interligados. E os românticos vão, então, tentar procurar esses elementos do nosso passado cultural, nosso passado cultural. Eles vão tentar procurar qual que é a especificidade da nossa paisagem, qual que é essa especificidade da paisagem, precisa necessariamente instaurar uma nacionalidade específica, o que caracteriza essa nacionalidade específica, e quais são as grandes criações poéticas do passado que funcionam como interpretação dessa nacionalidade específica que está instaurada pela natureza. Né? Bom, e aí os românticos vão fundar, né, uma espécie de paradigma histórico. Eles vão procurar reler, eles vão procurar resgatar essas produções literárias do passado colonial e tentar identificar nelas o elemento brasileiro distintivo. Aí eu coloquei esses dois nomes aqui, que são meio que dois nomes fundadores, né? Que é o Fernand Denis, que não é um brasileiro, que é um viajante francês que escreve um resumo da história da literatura de Portugal, e depois escreve um adendo, que é o resumo da história da literatura brasileira. Ou seja, o Fernand Denis é uma dessas primeiras figuras que vai tentar escrever um resumo, um resumão geral da literatura brasileira até o momento em que ele está escrevendo, que é a década de 1820. Ele escreve logo depois da independência, ele escreve em 1826. É um francês que escreve. 10 anos depois, o Gonçalves de Magalhães escreve um texto que é o Discurso sobre a História da Literatura no Brasil, publicado naquela famosa revista Niterói, que funda o romantismo brasileiro. O Magalhães escreve esse texto tentando fazer a mesma coisa que o Denis havia tentado, que é o quê? Reescrever a história da literatura no Brasil. Ou seja, esses são autores, e isso vai se repetir ao longo do romantismo. Só que isso vai se repetir não só no sentido de que eles vão repetindo as mesmas descobertas, mas no sentido de que eles vão tentando encontrar os textos, eles vão tentando compilar os textos, publicar os textos, né? Ou seja, a maior parte daquilo que nós conhecemos hoje como barroco, a maior parte daquilo que nós conhecemos como a produção do século XVI, XVII, é redescoberta pelo romantismo, é republicada e recolocada em dia pelo romantismo. Ou seja, são esses autores que vão estar atrás do nosso passado cultural e que vão tentar desenterrar esse passado cultural. Para que eles vão tentar desenterrar esse passado cultural? Para tentar encontrar esse elemento distintivo que necessariamente tem que existir, porque nós temos uma natureza tropical que nos distingue da natureza temperada da Europa. Nós temos uma natureza específica, essa natureza específica precisa instaurar uma nacionalidade específica, e isso necessariamente cria uma poesia que vai se manifestar por meio dos seus gênios. Ou seja, eles estão tentando encontrar isso no nosso passado cultural, né? Eles vão reler esse passado, ok?
Eles vão fundar para isso, eles assim, né? O imperador, com a ajuda do imperador, e o imperador inspirado por essa intelectualidade romântica, é, eles vão fundar instituições especializadas nisso. Ou seja, essas são as pessoas que vão fundar pela primeira vez instituições que vão procurar resgatar o nosso passado colonial. Ok? A mais importante delas, sem sombra de dúvidas, é o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que, se não me engano, existe até hoje. É uma instituição que existe até hoje, né? Então, eles vão voltar para o passado e eles vão, por exemplo, produzir uma leitura dos poetas árcades do século XVIII, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama. Eles vão reler esses escritores do século XVIII com os olhares do século XIX. Ou seja, eles vão ler esses escritores e vão falar assim, opa, eles não estão procurando um elemento distintivo. Ou seja, o Tomás Antônio Gonzaga não está procurando, com a sua poesia, expressar uma especificidade que a natureza instaura para essa nação. O Tomás Gonzaga está procurando isso. O Cláudio Manuel da Costa também não. Eles estão produzindo uma literatura num código neoclássico. O código que eles estão usando é neoclássico, não é um código romântico. Então, eles vão retomar e eles vão reler, por exemplo, o arcadismo, dizendo dos árcades, olha, mas eles não são suficientemente românticos. Eles não estão tão interessados assim nisso. E vão criticar esses autores por conta disso. E vão, por outro lado, vão resgatar aqueles autores que supostamente manifestariam nas suas obras, nas suas criações literárias, uma determinada especificidade cultural. Então, por exemplo, no interior do arcadismo, eles vão negar o máximo possível a obra do Tomás Antônio Gonzaga e do Cláudio Manuel da Costa e vão procurar resgatar quem? O Basílio da Gama e o Santa Rita Durão, porque escrevem os dois, o Basílio e o Santa Rita, escrevem obras de inspiração indígena, vamos dizer assim, o Uraguai e o Caramuru. Escrevem obras em que índios são grandes personagens. Ou seja, eles leem esse passado cultural procurando nesse passado cultural aquilo que os interessa. Ou seja, quem aqui pode nos servir de cânone? Ou seja, quem aqui, quando a gente olha para o passado, quais são os nossos antepassados? Quando nós olhamos para o passado, quem são esses grandes criadores que foram capazes de encontrar essa especificidade nacional que está fundada na natureza? Né? Fazendo enfim, uma comparação sempre perigosa, eles estão tentando fazer mais ou menos aquilo que o Herder e o Goethe estão fazendo quando eles vão lá nas catedrais góticas, né? É claro que no Herder e no Goethe isso não tem um sentido tão militante como tem nos românticos brasileiros. Os românticos brasileiros são militantes disso daqui. O Herder e o Goethe não são propriamente militantes, mas assim o ato se assemelha um pouco. O ato se assemelha um pouco, ok? E eles vão, diante disso, procurar eles mesmos produzir obras literárias que estejam imbuídas, né, de uma intenção de representar o Brasil nos seus próprios termos. Né, nos seus próprios termos. Daí, por exemplo, eles escrevem obras significativas, tá? Todos esses românticos, né? O Gonçalves de Magalhães, por exemplo, escreve a Confederação dos Tamoios, né? Todos eles vão procurar escrever essas obras literárias que consigam sintetizar e representar o Brasil, ok? Eu trouxe aqui para a gente ler um pedacinho, para vocês verem isso acontecendo, isso tudo que eu estou falando aqui em abstrato, né? Para vocês verem isso acontecendo nesse texto do Magalhães que eu citei, que é o discurso sobre a história da literatura do Brasil, de 1836, que é publicado na revista Niterói, que é uma revista que é publicada em Paris, pelo Gonçalves de Magalhães, pelo Araújo Porto Alegre, pelo Torres Homem, que são, vamos dizer assim, essa primeira intelectualidade romântica, né? Ou seja, a independência aconteceu há pouco tempo, vocês têm que manter isso em cabeça, né? Ou seja, a independência ainda não é um fato, isso aqui é antes da maioridade, né? A maioridade de 1940, se não me engano, e mesmo assim os conflitos do período regencial só terminam lá para 1850. Então, assim, quando ele está escrevendo isso daqui, a independência acabou de acontecer, ainda existem muitos conflitos
muitos conflitos políticos em torno dessa independência, em torno de qual que vai ser o modelo a partir do qual o país vai se firmar como um país independente. Né? Ou seja, ainda está em aberto, quando ele está escrevendo isso daqui lá em Paris, se nós vamos continuar sendo uma monarquia unificada ou se nós vamos adotar um modelo mais descentralizado, por exemplo, como as repúblicas da América Espanhola, tá? Ou seja, ele está num momento em que as coisas ainda estão muito em aberto, né, na história brasileira. Mas aí ele escreve esse texto, eu vou ler aqui, é um trechinho pequeno do texto, é um texto longo que está lá na nossa pasta de documentos, mas vamos lá. A poesia brasileira, desculpa, a poesia brasileira não é uma indígena civilizada. É uma grega vestida à francesa e à portuguesa e climatizada no Brasil. Ou seja, a poesia brasileira não é uma indígena civilizada. Né? Deveria ser, mas não é. Ela é uma grega, ou seja, a poesia brasileira é grega, vestida à francesa, com roupa francesa e portuguesa, o classicismo, que está climatizada no Brasil. Né? Olhem a imagem que ele constrói. É uma virgem do Helicon, Helicon aquele monte onde morariam as musas, né, lá na mitologia grega, uma referência à mitologia grega. A poesia brasileira é uma virgem do Helicon que, peregrinando pelo mundo, estragou seu manto, talhado pelas mãos de Homero, e, sentada à sombra das palmeiras da América, se apraz ainda com as reminiscências da pátria. Cuida ouvir o doce murmúrio da cascalha, o trépido sussurro do lódo e do ismeno, e toma por um roxinol o sabiá que gorjeia entre os galhos da laranjeira. Vejam como que ele colocou nessa primeira frase todos os problemas que eu mostrei para vocês dessa concepção romântica de nacionalidade. Ou seja, a poesia brasileira ela é uma virgem de um monte lá na Grécia que estava andando pelo mundo, estraga a roupa, e que essa roupa foi feita pelo Homero, e aí ela vem e senta numa palmeira aqui na América, né? E ela senta nessa palmeira, só que ela, ao invés de olhar para a palmeira e tentar fazer uma criação cultural pensando na palmeira, ela faz uma criação cultural com as reminiscências da pátria, lembrando a Grécia, e não da palmeira em cuja sombra ela está sentada, né? Ela se apraz ainda com as reminiscências da pátria. Ou seja, ela toma por um rouxinol o sabiá que gorjeia entre os galhos da laranjeira. Ou seja, ela está lá, olha a laranjeira e tem um sabiá. Só que ela não vê o sabiá, ela vê o rouxinol. Ela não vê o pássaro brasileiro, ela vê um pássaro típico da poesia europeia, né? Ou seja, existe um descompasso aqui entre a natureza, entre a paisagem natural e a poesia que está sendo produzida, que está rememorando, que está passando por reminiscências dessa poesia grega, né? Que não é o que ela devia ser o quê? Ela devia ser uma indígena civilizada, mas é isso que ela é, os Árcades. Ele está escrevendo aqui a poesia Árcade, ele está escrevendo aqui o Cláudio da Costa. Cláudio da Costa vai lá tá lá em Ouro Preto, olha para Ouro Preto e vê no riacho lá, passar o quê? E vê no riacho uma musa, e vê no riacho uns seres da mitologia grega, né? Ou seja, ele está olhando para uma paisagem tropical, ele está diante de uma paisagem tropical, mas ele olha o sabiá e vê o roxinol. Ele olha a paisagem brasileira e vê a cultura, e vê uma sereia, e vê uma figura mitológica grega. Enfeitiçados por esse nome sedutor, por essa bela estrangeira, né? Os poetas brasileiros se deixaram levar por seus cânticos e olvidaram, ou seja, esqueceram a simples imagem que uma natureza virgem com tanta profusão lhes oferecia. Esses poetas, ao invés de olhar para a natureza brasileira, estavam cantando uma poesia, ao invés de ser uma indígena civilizada, ela vira uma grega vestida francesa e portuguesa. Outro pedacinho aqui, né? Este imenso país da América, situado debaixo do mais belo céu, cortado de tão pujantes rios, que sobre leitos de ouro e de preciosas pedras rolam suas águas caudalosas,
Este vasto terreno revestido de eternas matas, onde o ar está sempre embalsamado com o perfume de tão peregrinas flores, que em chuveiros se despencam dos verdes dosséis, formados pelo entrelaçamento de 1000 ramos de espécies. Vejam aqui, né, que é um aspecto talvez um pouco datado do texto, né? Ou seja, essa descrição dessa natureza exuberante com a qual, diante da qual esse autor tá atônito, né? Ou seja, é uma natureza grande, exuberante, bela, pujante, os rios são pujantes, né? Tem pedras preciosas que rolam debaixo das suas águas caudalosas, né? Ou seja, ele está retomando aqui a tópica da natureza tropical, né? E ele continua: estes desertos remansos, né? Deserto aqui no sentido de grande espaço de terra onde tem pouca gente, onde se anuncia a vida pela voz estrepitosa da cascata que se despenha, pelo doce murmúrio das auras e por essa harmonia grave e melancólica de infinitas vozes e quadrúpedes, este vasto Éden, aqui ele entrega, né? Ou seja, ele está descrevendo essa natureza maravilhosa, mas essa descrição que ele está fazendo dessa natureza maravilhosa é, na verdade, a retomada da tópica sobre a natureza tropical da América, que vem desde os viajantes lá do século XVI. Então, se você pega a literatura de viagem do século XVI, XVII, XVIII, você vai ver tudo isso daqui colocado. Vai ver que eles vão construindo essa imagem da natureza americana, essa grande imagem da natureza americana, tá certo? E ele está retomando, e essa grande imagem está balizada pelo quê? Está balizada pela ideia de que a América é um grande Éden. Ou seja, os portugueses chegam aqui, os europeus chegam na América e falam: opa, isso aqui é o paraíso, encontramos o paraíso. Encontramos o paraíso, tá bom? Este vasto Éden, entrecortado de enormíssimas montanhas, sempre esmaltadas de copada verdura, em cujos topos o homem se crê colocado no espaço, mais perto do céu que da terra. Olha o exagero da descrição dele, né? O homem, quando sobe nessas grandes árvores, ele sente que ele está mais perto do céu que da terra. Vendo debaixo de seus pés desenrolar-se as nuvens, roncar as tormentas e rutilar o raio, este abençoado Brasil, né? Olha o discurso ufanista aqui, né? É nesse sentido que eu falei para vocês que a comparação que eu fiz lá com o Herder e o Goethe é um pouco exagerada, porque lá não tem esse tom militante, né? Esse cara aqui está militando, ele está fazendo essa descrição elogiosa da natureza brasileira. Ele está tentando vender esse produto Brasil, né? Este abençoado Brasil, com tão felizes disposições de uma pródiga natureza, necessariamente devia inspirar os seus primeiros habitantes. Aqui a gente encontrou a questão, ou seja, para que ele está falando dessa natureza? Porque é a exuberância da natureza, é essa exuberância que distingue essa violência, é esse aspecto selvagem, né? Essa natureza que ele está descrevendo é uma natureza selvagem, é uma natureza que não está controlada pelo homem, que não está nem habitada direito pelo homem, ou seja, você tem esses desertos, esses espaços longos em que você não tem nem sinal de vida, senão o barulho de uma cascata. Essa natureza pujante, ela necessariamente deveria o quê? Ela deveria inspirar os seus primeiros habitantes. Olha aqui aquela relação que nós estávamos falando, né? Ou seja, essa natureza, ela inspira os seus primeiros habitantes, ela instaura a nacionalidade, e esses primeiros habitantes, olhem cá, os brasileiros, músicos e poetas nascer deviam. A música e a poesia é um resultado dessa natureza exuberante, diante da qual esses primeiros habitantes estão lá. Os primeiros habitantes estão diante dessa natureza, eles naturalmente vão ser músicos e poetas. E quem duvida? Eles foram e ainda são. Quem vai duvidar disso? Ou seja, essa corrente, né? Essa equação, vamos dizer assim, romântica entre natureza, nação, poesia, gênio, ela está colocada aqui. Ela está posta aqui.
por esse primeiro autor, por esse primeiro grande autor do romantismo, que é o Gonçalves de Magalhães, tá? Bom, mas bom, isso é muito bonito, é muito interessante, a gente poderia ficar aqui um bom tempo, né, falando sobre isso. A gente poderia, por exemplo, tem aquele estudo maravilhoso do Sérgio Buarque de Holanda sobre esse aspecto da visão edênica, né, ou seja, sobre esse lugar comum da América como novo Éden, como novo paraíso, né, que se chama Visões do Paraíso, que é sobre a diferença entre a visão portuguesa e a visão espanhola desse problema. Poderia ficar aqui falando, se delongando um pouco mais sobre isso, mas nós vamos ver isso de novo quando a gente estiver lá nos românticos. O que eu queria que vocês guardassem é isso, assim, o problema está posto nesses termos, né? E ao longo do século, essas coisas vão se transformar. Ou seja, ao longo do século XIX, outros influxos, né? Vamos colocar assim, outros influxos da Europa chegam e você vai criar, vamos dizer assim, uma nova concepção de nação. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que nesse novo contexto, desse novo contexto, emerge uma concepção de nação diferente dessa concepção romântica, né? Ou seja, que contexto é esse? Que correntes são essas? Né? Eu coloquei aqui algumas palavras-chave, um pouco diante de uma dificuldade de nomear o que exatamente é isso, né? Que é positivismo, realismo, naturalismo, que é uma espécie de cientificismo do final do XIX. Né? Ou seja, o avanço técnico gera uma espécie de cientificismo do final do século XIX. Né? No caso do Brasil, isso vai vir acompanhado, vamos dizer assim, disso que a gente chama de geração de 1870. Essa geração de 1870 é muito diferente dessa geração anterior, né? Vocês viram lá o texto do Magalhães, é de 1836, ou seja, é realmente uma geração anterior. Essa geração de 1870, ela é, vamos dizer assim, a primeira geração que não vai precisar sair do Brasil para terminar sua formação acadêmica, né? Essa revista Niterói, ela é lançada em Paris, não é à toa, porque assim como no século XVIII, nesse comecinho do XIX, a única possibilidade que você tem de estudar é realmente para a Europa. Então, por exemplo, o Gonçalves Dias, que é o grande poeta romântico, o Gonçalves Dias vai para a Europa, vai para Coimbra, isso em Coimbra. E lá em Coimbra ele escreve o famoso poema Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Saber. Está lá em Coimbra, escrevendo esse poema. Por quê? Porque simplesmente não existem instituições educacionais no Brasil fortes e consolidadas para que ele possa se educar, ok? Bom, essa geração de 70 já é um caso diferente, porque essa geração vai sair dessas instituições, né? Eu coloquei aqui o Machado, né, essa foto linda do Machado, como participante, como membro dessa geração, e ele é um membro dessa geração, mas o Machado tem uma história um pouco diferente, todos nós sabemos, o Machado não passa por um processo de educação formal, mas esse resto dessa galera toda passa, ou seja, essa geração de 70, em linhas gerais, todas elas vão se educar, vão estudar no Colégio Pedro II, vão fazer direito em Recife, em São Paulo, vão estudar uns anos em São Paulo, depois vão para Recife, nessas primeiras instituições de ensino superior, que estão fundadas no Brasil, né? Ou seja, quem são essas pessoas? O Nabuco, Joaquim Nabuco, o Rui Barbosa, o Silvio Romero, né? E eles vão estar caracterizados pelo quê? Pelo positivismo, né? Por um cientificismo geral da época. Essa vai ser uma geração abolicionista, né? Ou seja, essa vai ser a geração que, enfim, que 20 anos depois, ou quase 20 anos depois, vai levar a cabo a abolição da escravidão, né? E essa é dessa geração, vamos dizer assim, um pouco na continuidade do projeto romântico, mas em outra chave, né? É dessa geração que vai surgir a primeira história da literatura brasileira, ou seja, é aqui o primeiro momento em que esse esforço dos românticos, né, de fundar um paradigma histórico, de ir atrás dos escritores e de tentar achar e descobrir a Carta de Camus, ressuscitar o barroco, esse afã desses escritores de rodarem a Europa atrás de textos e publicações de autores brasileiros,
culmina, dá seu resultado lá no final do século com a publicação da primeira história da literatura brasileira, que é a do Silvio Romero, né? E vê também um desenvolvimento muito intenso da crítica literária, tá certo? Bom, e nesse contexto, né, nesse conjunto aqui, surge uma nova concepção de nação. Uma concepção de nação que está muito mais fundamentada na noção de sociedade, de sociabilidade. Já a nacionalidade não é mais algo que está instaurado pela natureza. A nacionalidade é um fato do mundo moderno que precisa estar realizada nos moldes do mundo moderno. Quais são os moldes do mundo moderno? A cidadania, a inclusão, as liberdades políticas, uma estrutura política progressista, a modernidade capitalista, tudo aquilo que nós conhecemos como a modernidade capitalista, né? Por isso que essa nova, a primeira batalha, vamos dizer assim, dessa nova concepção de nacionalidade é realmente a batalha abolicionista, porque, veja, não existe nada mais antimoderno do que a escravidão. Não existe nada mais antimoderno do que a escravidão. Tá certo? Já a modernidade não convive com a escravidão, nem do ponto de vista social, humanitário, vamos dizer assim. Ou seja, onde há escravidão, os sentimentos modernos não estão enraizados, nem do ponto de vista propriamente econômico, porque a modernidade capitalista, todos nós nos lembramos, a modernidade capitalista ela é fundamentada no processo de proletarização. Vocês lembraram lá do Marx, o processo de proletarização ele está baseado exatamente no não escravo. Você é proletário quando você é dono da sua própria força de trabalho, tá certo? Então, aqui está uma primeira questão fundamental. E esses autores são esses autores que vão colocar isso na roda do dia, né? Que vão colocar esse problema da modernização do Brasil. Ou seja, como que o Brasil se moderniza, como que o Brasil vai se modernizar e como que é no bojo dessa modernização que surge a nacionalidade, que surge o que é o Brasil. E eu queria mostrar para vocês um textinho, famoso texto, do Machado de Assis, chamado Instinto de Nacionalidade, um texto de 1873, que é publicado numa revista americana. E aqui o fato mais importante talvez seja a data, né? Ou seja, esse é um texto de um jovem Machado, tá? Já é bem avançado no século, mas isso aqui é um jovem Machado, né? Isso aqui é o Machado que está começando a escrever os seus romances. Isso aqui é um Machado que está longe ainda do Brás Cubas, tá? Isso aqui é um jovem Machado. Mas olhem como que nesse jovem Machado já tem uma mudança gigantesca em relação àquela perspectiva romântica. Vejam cá. Fala Machado, reconhecido o instinto de nacionalidade que se manifesta nas obras destes últimos tempos, conviria examinar se possuímos todas as condições e motivos históricos de uma nacionalidade literária. Olha, aqui mudou tudo. Mudou tudo. Ou seja, veja, ok, existe um instinto de nacionalidade que se manifesta nas obras literárias do último século. Agora, a gente tem que examinar se a gente tem as condições e os motivos históricos para uma nacionalidade literária. Ou seja, será que o Brasil é um país moderno o suficiente? É isso que está, em alguma medida, pressuposto aqui. Para possuir uma nacionalidade literária? Veja, agora acabou a natureza. Isso aqui não é mais a natureza. As condições e os motivos são históricos. Agora é um problema da sociedade, da história, não mais da natureza. Mudou tudo. Mudou tudo. Vejam, esta investigação, ponto de divergência entre literatos, além de superior às minhas forças, daria em resultado levar-me longe dos limites deste escrito. Isso aqui é uma das coisas que mais caracteriza esse texto do Machado, é o do Machado como um todo, né? Ele solta uma bomba, ele solta um problema, e fala assim, mas isso daí eu não vou resolver aqui porque está fora das minhas possibilidades, né? Meu principal objetivo é atestar o fato atual, ou seja, o principal objetivo dele nesse texto é falar sobre aquilo sobre aquilo que existe, não ficar levantando hipóteses sobre essas condições e motivos históricos. Ora, o fato é o instinto de que falei.
o geral desejo de criar uma literatura mais independente. Ou seja, ele está comentando os autores românticos. Nesse século, nos últimos 50 anos, desde lá dos românticos, existe uma necessidade mais ou menos consciente, uma vontade mais ou menos consciente de fundar uma nacionalidade literária, de produzir uma literatura que seja mais independente dos padrões europeus, né? A pergunta que fica é: temos as condições e os motivos históricos? E aqui, isso é algo genial da parte do Machado, né? Compreendendo, aqui eu coloquei esse trecho porque ele volta a comentar o problema indígena, né, que é o problema que estava colocado lá naquela questão da natureza, que eu acho muito bonita a solução que ele encontra aqui para o problema indígena, né? Compreendendo que não está na vida indiana todo o patrimônio da literatura brasileira, ou seja, não adianta a gente fazer igual os românticos faziam e imaginar que a nossa poesia vai ser uma indígena civilizada, né? E que o patrimônio da literatura brasileira é todo o patrimônio da literatura indígena. Não é isso, dos povos indígenas, não é isso, né? Mas apenas um legado, ou seja, a vida indiana, a vida indígena é um legado que pode ser explorado, mas é só um legado. Existem outros legados, né? E aqui eu acho muito bonito isso que ele faz, né? Tão brasileiro como universal. Tão brasileiro como universal. Ou seja, o problema dos indígenas, os problemas dos indígenas é um problema tão brasileiro quanto de qualquer outro povo. Ele não é um legado distintivo. Ele não é um legado distintivo. E, portanto, os índios e a cultura indígena e a vida indígena, porque surge diretamente dessa natureza tropical maravilhosa, parará, parará, não pode ser tomado como elemento distintivo de nacionalidade. Porque ele é um legado tão brasileiro como universal. Não se limitam os nossos escritores a essa só fonte de inspiração, ou seja, essa moda, ela não pode ser assim tão exagerada, né? Eu acho essa leitura que ele faz, eu acho essa frase especificamente muito boa, muito bonita, a forma como ele coloca o problema, né? Ele resolve o problema de uma forma assim magistral, né? Ou seja, é óbvio que o problema indígena não é o único problema da literatura brasileira. É óbvio que a literatura brasileira não vai ficar girando em torno do problema indígena, porque esse é só um legado, existem outros legados também, a partir dos quais a literatura brasileira pode se caracterizar. E, de qualquer forma, esse legado indígena, como em última instância todos os outros legados, ele é tão brasileiro como universal, né? Ele, nesse tão brasileiro como universal, ele mata, vamos dizer assim, muitos dos problemas que estão colocados. Agora, esse aqui é um trecho mais famoso, talvez, né, desse texto, em que ele fala: não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região. Ou seja, é óbvio que a literatura brasileira, que está nascendo, que está tentando se afirmar, vai usar os assuntos mais específicos da nossa região como tópico, né? O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. Essa é a definição vaga, complexa e, enfim, muito instigante do Machado, né? Ou seja, o que a gente tem que exigir do escritor é um certo sentimento íntimo. Ele não nega, né? O interessante é que ele assume essas posições intermediárias, igual ele fez aqui com o problema dos índios, que é, na verdade, um sair pela tangente, igual ele faz aqui com esse problema das condições motivos históricos, entre a universalidade e a particularidade, entre essa afirmação clássica universal e a afirmação das particularidades por parte do romantismo, né? Machado faz isso de forma magistral. Mas, enfim, eu acho que está colocado aqui de forma muito evidente como que essa concepção de nacionalidade muda completamente, muda inclusive essa ideia de que nós precisamos afirmar uma nacionalidade de forma tão veemente assim. Isso também se altera um pouco, né? Eu vejo que o texto do Machado é muito mais sóbrio e envelhece muito melhor do que o do Gonçalves de Magalhães, né? Ou seja, esse é um texto que nós lemos, que nós podemos tomar como ponto de partida para uma reflexão ainda atual sobre o problema da nacionalidade cultural brasileira
da nacionalidade literária, assim como da nacionalidade de forma geral, né? É um texto que ainda funciona de forma muito atual, diferente do texto do Gonçalves de Magalhães, que é um texto que nós só podemos olhar para ele como objeto de história. Ou seja, nós não olhamos mais para o texto do Gonçalves de Magalhães como ponto de partida para uma conversa sobre o problema da nacionalidade. Para o do Machado nós podemos olhar, né? Porque essa nova concepção de nacionalidade que surge aqui é uma concepção mais vinculada com o mundo moderno, né? Uma concepção mais vinculada com as tendências de modernização do Brasil, que vão se desenvolver no século XX, e esse é exatamente o tópico aqui desse terceiro momento, né? Ou seja, esse problema da nacionalidade volta depois de novo, volta assim, né? Ele nunca desapareceu. Ele fala que ele volta, ele reaparece, como se em algum momento ele tivesse desaparecido. Ele nunca desaparece, né? Ele volta, ele se manifesta, continua se manifestando até que ele chegue aqui no modernismo na década de 20 e de 30, tá? E aqui são dois momentos, né? São dois momentos. Primeiro, o modernismo em 1920, que vai recolocar o problema da nacionalidade. Eu estou chamando aqui a atenção para o modernismo paulista, mas a gente poderia falar também, por exemplo, do movimento regionalista de Recife, a gente poderia falar do modernismo no Rio, a gente poderia falar do modernismo no Rio Grande do Sul, a gente poderia falar de um modernismo em Minas Gerais. Em última instância, a gente poderia falar de um modernismo em cada região do Brasil, né? Um modernismo em cada região do Brasil, em cada grande capital do Brasil, você tem aí figuras importantes, né, nesse momento. Eu estou chamando a atenção aqui para o modernismo paulista exatamente porque ele é o canônico, vamos dizer assim, né? Que tem essas duas figuras, esses dois totens, né? Que são esses dois totens do século XX no Brasil, que é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que são as duas figuras principais aqui dessa década de 20, e que são as figuras que vão desenhar, de alguma forma, perspectivas para a cultura brasileira e que vão ser retomados exaustivamente até hoje, né? Ou seja, o Oswald é retomado exaustivamente depois pela Tropicália, pelo Teatro Oficina, pelos Zé Celso, pelo Cinema Novo. Essa galera é retomada de forma sistemática, né? O Mar de Andrade é retomado também de forma sistemática depois pelo Antônio Cândido, que nós vamos discutir daqui a pouco. Enfim, essa galera vai fundar, vamos dizer assim, uma concepção de nacionalidade. Eles vão se interessar pelo Brasil, vão se interessar pelo que seja o Brasil, vão tomar o Brasil como problema, vão tomar a cultura brasileira como um problema e vão em busca desse Brasil, vão em busca de tentar descobrir o que é o Brasil, né? E vão acabar desenvolvendo uma concepção, nós vamos ver isso mais para frente, na hora que a gente for discutir o modernismo e o Mário de Andrade, e fundam uma concepção de nacionalidade mais vinculada ao pensamento romântico, embora eles desloquem a natureza para a psicologia, né? Ou seja, eles trocam o termo natureza pelo termo psicologia, pela grande descoberta da psicologia moderna, que é um dos influxos fundamentais das vanguardas artísticas em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Então eles substituem natureza por um psicologismo, por uma psicologia, né? E vão, de alguma forma, reelaborar, retrabalhar os lugares comuns do romantismo brasileiro, numa chave muito mais atual, obviamente. Uma chave muito mais atual, né? Porque a gente fala também, ele só substitui natureza por psicologia, mas esse só aí é um salto gigantesco, tá? Foi em 30, né, você tem uma mudança muito significativa, que é o surgimento do romance regionalista, em que você vai ter a prevalência da perspectiva social sobre a perspectiva cultural. E o problema nacional em 30 volta a ser um problema social, né? Em parte porque em 30 a sociedade brasileira passa por um processo de radicalização muito significativo, por causa, enfim, do cenário internacional mesmo, né? Ou seja, pelo fato de que diante da guerra você precisa tomar um lado, um partido. E aí isso se intensifica muito na sociedade brasileira e, em última instância, você desenvolve esse romance regionalista que se opõe. É como se replicasse de novo essa chave romântica versus uma chave
social, só que agora ela está posta em outros termos. Não é a mesma coisa, ela está posta de forma completamente diferente. Mas ela se recoloca de novo na sua forma básica e mais bruta, que é uma concepção mais identitária, uma concepção mais psicologizante, de um lado e de outro lado, na década de 30, uma concepção mais social da nacionalidade, né? E aí, na década de 30, surgem essas três grandes figuras, que são outros três grandes totens, vamos dizer assim, da cultura brasileira, que são esses intérpretes do Brasil, né? Que o Antônio Cândido, depois, em 1880 e 90, vai chamar de intérpretes do Brasil. Essas três figuras fundamentais, que são o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior. Essas três figuras, cada um deles vai escrever, na década de 30, vai escrever livros que vão ser lidos amplamente, que vão ter uma influência absurda na cultura brasileira, né? Livros, inclusive, cuja leitura eu indico de forma, assim, enfática, né? Para vocês que estão aí começando, esses três livros são leituras, assim, se programem, vamos dizer assim, para em algum momento vocês pegarem aí os livros do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque, do Caio Prado Júnior, para vocês lerem de forma cuidadosa, porque essas três figuras são assim, mais uma vez, carta de nascimento, certidão de nascimento dos problemas atuais da cultura brasileira, né? Ou seja, o Gilberto Freire escreve em 1933, né, o Casa Grande Senzala, que é a sua primeira grande obra-prima, publica em 1833. Em 1836, o Sérgio Buarque de Holanda, que era um amigo relativamente próximo do Mário de Andrade, na década de 20, o Sérgio Buarque de Holanda, depois que ele passa um tempo na Alemanha, volta meio cabeçudo, depois de ter lido sociologia alemã, publica em 1936 o famosíssimo Raízes do Brasil. O famosíssimo Raízes do Brasil, tá? Que é outro livro fundamental. E o Caio Prado Júnior é um intelectual paulista que está vinculado ao pensamento do Partido Comunista, ao pensamento do Partido Comunista, né? Ou seja, se o Sérgio Buarque de Holanda vai para a Alemanha e relê Weber, né? O Caio Prado Júnior está lendo Marx e Lukács, ok? E o Caio Prado Júnior publica, em 1839, se não me engano, 39, ele publica o Evolução Política do Brasil, e em 1941 ele publica sua obra-prima, que é a Formação do Brasil Contemporâneo. Esses três livros, assim, o Casa Grande Senzala, o Raízes do Brasil e a Formação do Brasil Contemporâneo, são três livros fundamentais, assim, cuja leitura eu realmente indico que vocês, em algum momento, façam. Assim. E esses três autores, eles vão, cada um deles, desenvolver toda uma leitura e uma interpretação do Brasil vinculados a essas forças, a essas potencialidades sociais da época. Ou seja, Gilberto Freire é um autor mais conservador, vinculado a uma elite pernambucana do café, do café não, do açúcar, uma elite meio decadente, que pretende meio que preservar o seu poder social consolidado. Então, Gilberto Freire é essa figura mais conservadora em relação ao passado colonial brasileiro, à glória do Nordeste açucareiro, parará, parará. Daí, muitas vezes, o Gilberto Freire ser acusado de fazer uma leitura muito light do que teria sido a colonização no Brasil, o que, em alguma medida, é verdade, mas a obra dele é muito complexa também para a gente só afirmar isso. Enfim, eu não quero fazer nenhuma afirmação impensada aqui sobre Gilberto Freire, mas é um autor muito complexo, em muitos sentidos. O Sérgio Buarque de Holanda já é um autor mais vinculado à industrialização paulista, né? Ou seja, é um autor que está pensando como que o Brasil vai fazer para se modernizar, qual é o resultado da modernização, como é que o Brasil vai fazer para se modernizar, como que nós vamos nos modernizar e qual é o resultado disso, né? Ou seja, ele vai estar relacionado com esse processo de modernização industrial do Brasil de São Paulo, né?
E o Caio Prado Júnior vai tá vinculado a essa concepção de uma modernização socialista, ou seja, sim, nós vamos nos industrializar, nós vamos nos modernizar, nós vamos nos tornar um país moderno, mas isso só vai acontecer de forma plena e completa se essa modernização for vinculada ao socialismo, porque se nós deixarmos a modernização por conta da classe dirigente no Brasil, se nós deixarmos isso por conta da burguesia brasileira, nós vamos morrer com os burros na água, certo? Então, essas são as três figuras, esses três totens, vamos dizer assim, da cultura brasileira, tá? Que vão oferecer também visões sobre o Brasil. Então, vejam, aqui a gente tem uma mudança, né, em relação ao que a gente está conversando. Porque observem que até aqui, né, eu chamei tudo isso de um problema antigo. Ou seja, esse problema que nós estamos discutindo, que é o problema da nacionalidade na literatura brasileira, ele é um problema antiquíssimo. Ele é um problema que data lá de 1826, com o texto do Fernando Denis, depois o Gonçalves de Magalhães, depois o desenvolvimento da crítica romântica e o Machado, e a primeira história da literatura brasileira, e o modernismo e a vanguarda, tentando descobrir o que é o Brasil, e o romance social, e depois esses então, isso é um problema antiquíssimo, isso é um problema velho, isso é velho, é um problema velho. E eu dei aqui para vocês uma visão geral. Nós vamos retomar cada um desses problemas de forma pormenorizada ao longo das nossas aulas, aí, ao longo das próximas semanas, nós vamos retomar cada um desses problemas, cada uma dessas questões, vamos rever os românticos, vamos rever se é tão simples assim, né? O Machado, como que isso se desenvolve, a vanguarda, o que é vanguarda e nacionalidade, qual é a relação entre vanguarda e nacionalidade, enfim. Nós vamos rever tudo isso. Mas aqui, eu já quero conversar um pouquinho com vocês também, nessa primeira aula introdutória, sobre qual que é a perspectiva que nós vamos assumir aqui. Ou seja, eu vou apresentar para vocês um conjunto de problemas e nós vamos, de alguma forma, assumir uma perspectiva formativa, isso que eu estou chamando de formativa, porque ela vem, vamos dizer assim, dessa obra seminal do professor Antônio Cândido, que é esse senhorzinho charmoso aqui da foto, que é a formação da literatura brasileira, se não me engano, de 1956, até de 50, né? Só para dar uma contextualizada aqui no Formação da Literatura Brasileira, porque o Formação da Literatura é o livro que o último grande, a última grande contribuição sistemática, vamos dizer assim, para esse problema nessa chave, né? Ou seja, existem outras contribuições depois que nós vamos discutir também, mas elas não são talvez tão sistemáticas e não têm a força de fundar escola, né? Como essa do Antônio Cândido. Ou seja, o Antônio Cândido ele pertence a uma espécie de terceira fase de interpretação do Brasil no século XX, né? Se a gente vier aqui no século XX, a gente tem essa primeira fase aqui na década de 20, com o modernismo. Depois a gente tem em 30 o romance social e os intérpretes. E depois em 50 a gente vai ter essa terceira fase, que vai responder, vamos dizer assim, a muitas coisas. Talvez uma muito significativa seja o fato de que esses intelectuais agora de 50, eu coloquei aqui juntinhos, né, o Celso Furtado e o Antônio Cândido, esses intelectuais de 50, eles vão continuar o que tinha sido feito antes por esses intelectuais aqui, pelo romance de 30, só que eles vão continuar isso de uma forma muito mais especializada, né? Isso está relacionado, obviamente, com a institucionalização da universidade no Brasil. Ou seja, a universidade se institucionaliza no Brasil e, a partir dessa institucionalização da universidade no Brasil, se desenvolvem esses estudos mais especializados sobre literatura, sobre economia, né? E não estudos amplos, né, de história, cultura, né, esses estudos um pouco menos específicos aqui que confunde história com sociologia, né? Aqui da década de 30, né? Ou seja, são estudos mais específicos e que vão, de alguma forma, tentar dar uma nova formulação para os problemas que tinham sido colocados antes. Eles não há aqui exatamente entre esses autores de 50 e os de 30 uma relação de ruptura, de forma alguma. Há uma relação de continuidade, mesmo porque
o processo social que enseja esses autores de 30, que é o processo de modernização, em relação ao qual cada um desses autores vai se posicionar de uma determinada forma, ou seja, o Gilberto Freire é contra a modernização, ele é a favor da conservação do modelo nordestino. O Sérgio Buarque está ligado na modernização, mas ele está ligado à modernização industrial e burguesa, e o Caio Prado está ligado à modernização socialista, né? Cada um deles toma uma posição muito distinta em relação ao processo de modernização. O fato é que em 1950, isso está acontecendo ainda. Está acontecendo ainda. A modernização, a industrialização do país, a urbanização do país ainda está acontecendo. Então, esses autores eles estão reelaborando os problemas que haviam sido elaborados antes, e eles não estão rompendo exatamente, porque o processo histórico, vamos dizer assim, é o mesmo ainda, ok? É o mesmo ainda. Vão retomar, então, esses autores, essas teses, e vão retrabalhá-las, né? O Antônio Cândido, especificamente, quando ele vai tentar, né, escrever a formação da literatura brasileira, deixa eu contar para vocês um pouquinho a história, né, de como que isso acontece. O Antônio Cândido, ele recebe a encomenda do editor para escrever uma história da literatura brasileira. O editor pede para ele escrever uma história da literatura brasileira. Assim como o Silvio Romero tinha escrito, assim como o José Veríssimo, o Ronald Carvalho, enfim. Assim como esses grandes autores haviam escrito histórias da literatura, ele pede para o Antônio Cândido escrever mais uma, né? O Antônio Cândido demora 10 anos para escrever e entrega uma história da literatura que não é uma história da literatura, né? Que é uma formação da literatura brasileira, que é totalmente diferente de uma história da literatura brasileira, e ele tem que explicar, vamos dizer assim, qual que é a diferença entre história da literatura e formação da literatura, e ele tem que explicar por que que ele entrega um livro que, na verdade, é simplesmente sobre dois estilos literários. A Formação da Literatura Brasileira é um livro sobre o arcadismo e o romantismo, só. É um livro que só trata desses dois momentos. Não fala de barroco, não chega nem no Machado, não fala nem do Machado. Tem um parágrafo sobre o Machado, uma conclusão, para falar, ó, isso aqui é o que vai acontecer depois. Mas ele nem lá chega. Então ele tem que justificar isso, e nessa justificativa, ou seja, tentando explicar o que é uma formação, ele vai colocar para a gente essa ideia de um sistema literário, que é uma ideia que vai acompanhar a gente um pouco aqui ao longo desse semestre, né? Muitas dessas ideias aqui ele está retomando do Mário de Andrade, viu? Que elabora elas não dessa forma específica e refinada como a gente vai ver aqui, mas que lá já estava colocando, né? Só para vocês verem essa noção de continuidade também. Vamos lá, para compreender em que sentido é tomada a palavra formação e por que se qualificam de decisivos os momentos que estudamos, convém principiar distinguindo manifestações literárias de literatura propriamente dita. Ou seja, ele cria aqui uma primeira distinção. Ou seja, uma coisa são manifestações literárias, outra coisa é literatura propriamente dita. A literatura propriamente dita, ela vai ser considerada aqui um sistema literário. Um sistema de obras interligadas por denominadores comuns que permitem reconhecer as notas dominantes de uma fase. Ou seja, um sistema literário é um conjunto de obras que possuem denominadores comuns, ok? Diferente da manifestação literária. A manifestação literária ela não precisa estar integrada a um sistema. A manifestação não precisa estar integrada a um conjunto que possui denominadores comuns. Que denominadores comuns são esses? Estes denominadores são, além das características internas da obra, quais sejam língua, temas e imagens, ou seja, denominador comum das obras do romantismo são escritos, do romantismo brasileiro, são escritos em português, eles compartilham determinados temas, como, por exemplo, o tema do índio, e eles tratam esse tema a partir de determinadas imagens, uma determinada forma de tratar o tema.
certos elementos de natureza social e psíquica. Ou seja, outros denominadores comuns são elementos sociais e psíquicos, elementos da vida social e da vida psicológica dos indivíduos, embora literariamente organizados. Ou seja, esses elementos que não são internos à obra, que são elementos sociais e psíquicos, esses elementos eles só vão ser levados em consideração quando eles estiverem presentes dentro da obra como força literária. Eles precisam estar literariamente organizados, né? Que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico de civilização. Isso aqui é um elemento fundamental, né? Ou seja, você tem um conjunto de obras que se conectam formando um sistema. Elas se conectam por quê? Porque elas possuem um conjunto de denominadores comuns. Quais são esses denominadores? A língua, o tema e as imagens, ou seja, escritos em português, tratam determinados temas e tratam esses temas de uma determinada forma por meio de determinadas imagens, né? Elementos sociais e psíquicos, mas esses elementos sociais e psíquicos organizados literariamente dentro da obra. Quando você tem isso, você tem um aspecto orgânico da civilização. Ou seja, um sistema literário é uma conquista civilizatória. Se você tem só a literatura espalhada, manifestações literárias que não se juntam, que não se conectam, as manifestações em si podem ser lindas, maravilhosas, mas elas não são aspecto orgânico de civilização, elas não têm essa função civilizatória, tá? Entre eles se distinguem, né? Ou seja, entre esses denominadores se distinguem a existência de um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes do seu papel, ou seja, você tem que ter um conjunto de produtores literários que estão aí mais ou menos conscientes de que eles estão produzindo obras literárias. Daí a importância de você ter, por exemplo, mecanismos em que esses escritores vão socializar, vão compartilhar seus programas, suas ideias, parará. Um conjunto de receptores, formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive, um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos, que liga uns e outros. Ou seja, autor, leitor, obra. Você tem que ter um conjunto de autores, um conjunto de leitores e um conjunto de obras que está conectando autores e leitores entre si. O conjunto dos três elementos dá lugar a um tipo de comunicação interhumana. Aqui é importante dizer, olha por que a literatura é um elemento de civilização, né? O sistema literário. Porque ela dá lugar a uma comunicação interhumana. A literatura, ou seja, a literatura, a definição do Antônio Cândido de literatura. A definição de Antônio Cândido de literatura, entre outras coisas, é o quê? Um tipo de comunicação interhumana que aparece sob este ângulo como sistema simbólico, por meio do qual as veleidades mais profundas dos indivíduos se transformam em elementos de contato entre os homens e de interpretação das diferentes esferas da realidade. Ou seja, aqui está o que é o resultado do sistema. Isso daqui só o sistema é capaz de fazer, porque só o sistema é capaz de conectar conjunto de produtores a conjunto de receptores. Só o sistema é comunicação interhumana. O outro é expressão. Mas quando você tem um sistema, você tem essa comunicação interhumana, que produz a comunicabilidade dessas veleidades e a possibilidade de que nós compreendamos a realidade de uma determinada forma. Ok? Isso é a definição, vamos dizer assim, clássica do Antônio Cândido, né, de sistema literário. Por esse motivo, exatamente por esse motivo, ele tira o barroco da conversa. Exatamente por esse motivo, ele não escreve, por exemplo, sobre o grande poeta Gregório de Matos. Por que ele não vai escrever sobre o Gregório de Matos? Por que ele não vai escrever sobre esses grandes escritores do barroco? Ora, por um fato muito simples.
porque eles não estão integrados a um sistema literário nacional. Eles não estão, nem pretendem estar, integrados a esse conjunto de produtores que escrevem determinadas obras para um conjunto de receptores. São manifestações literárias. E veja, gente, aqui existem elementos bem materiais mesmo para serem levados em consideração, como, por exemplo, a chegada da imprensa no Brasil, a chegada enfim, a chegada do jornal, né? Os espaços de socialização dos escritores, as práticas de leitura, enfim. Existem elementos materiais aqui que têm que ser levados em consideração, né? Ou seja, esse sistema literário, ele instaura uma outra coisa, que é o seguinte: quando a atividade dos escritores de um período se integra em tal sistema, ou seja, quando ou um conjunto de escritores se integra, né, nesse sistema que ele descreveu ali atrás, ocorre outro elemento decisivo: a formação da continuidade literária, espécie de transmissão da tocha entre corredores que assegura no tempo o movimento conjunto, definindo os lineamentos de um todo, ou seja, a tradição. A tradição. Quando você tem um sistema que está organizado dessa forma, quando um escritor vai elaborar um determinado problema, como você tem um processo social por meio do qual a literatura circula e existe e se organiza, esse escritor começa retomando a forma como o escritor antigo trabalhava o problema, né? Ou seja, essa transmissão da tocha, né? Um passa para o outro, um vai passando para o outro, né? O conjunto de problemas e de soluções que cada um deles vai levando para frente. A gente viu mais ou menos, né, galera, isso aqui acontecer meio que na nossa frente aqui na aula de hoje, né? Isso que a gente viu acontecer aqui é isso que o Cândido está descrevendo. Então, veja, a gente leu o texto do trechinho lá do Magalhães, o Magalhães elabora o problema de uma forma, depois ele passa a tocha para o Machado elabora o problema de uma outra forma. Se a gente tivesse pegado um trechinho do Mário de Andrade, a gente ia ver aqui que o Mário de Andrade pega a tocha e elabora de outra forma. E aqui o Antônio Cândido está pegando a tocha dessa galera inteira e está reelaborando o problema. Isso daqui a gente viu acontecer hoje na nossa frente. Ou seja, esse problema da tradição, o problema nacional na literatura brasileira é um problema tradicional. É um problema que possui uma tradição, por isso ele é um problema antigo. Tá? É uma tradição, no sentido completo do termo. Isto, transmissão de algo entre os homens. Ou seja, a tradição... Observem como que a noção do Antônio Cândido de tradição, o Roberto Chivas, no ensaio, que eu até indiquei eu até coloquei na bibliografia, naquele livro Sequências Brasileiras, o Roberto Chivas tem uma formulação que eu acho muito interessante. Ele fala assim: o Antônio Cândido ele tem uma concepção não tradicional de tradição. A concepção do Antônio Cândido não é tradicional. Né? A concepção dele de tradição não é tradicional, porque tradição, para ele, não é você sacralizar uma determinada coisa. Ou seja, a tradição não é a adoração do passado. A tradição é a transmissão de problemas e soluções. Ou seja, a gente tem um conjunto de problemas e um conjunto de soluções que nós elaboramos aqui de uma determinada maneira. Depois nós passamos esses problemas para frente. Nós entregamos esses problemas para os próximos, né? E o conjunto de elementos transmitidos, formando padrões que se impõem ao pensamento ou ao comportamento e aos quais somos obrigados a nos referir. Ou seja, não tem como a gente pensar o problema da nacionalidade na literatura brasileira sem se referir a esses padrões que vão se constituindo ao longo do tempo. Não tem como eu apresentar aqui para vocês, a gente discutir o problema da nacionalidade na literatura brasileira, se a gente não voltar e não perceber como que esses problemas vão acontecer, por exemplo, lá nos românticos, né? E como que os românticos vão formar padrões que vão se impor ao pensamento.
que vão se impor ao pensamento, seja para negar, seja para rejeitar. Sem esta tradição, ou seja, sem essa continuidade, não há literatura como fenômeno de civilização. Há literatura como manifestação literária, mas não há literatura propriamente dita como sistema, como aspecto orgânico de civilização, como uma comunicação interhumana capaz de comunicar as veleidades mais profundas dos indivíduos. Não há literatura como um fenômeno de civilização. Ok? Todos esses trechinhos que eu estou lendo aqui são da introdução aí do Formação da Literatura Brasileira, tá? Bom, aí vem a tese central dele, né? Ou seja, trata-se então de averiguar quando e como se definiu uma continuidade ininterrupta de obras e autores, cientes quase sempre de integrarem um processo de formação literária. Ou seja, por que ele não está escrevendo uma história da literatura e sim uma formação da literatura? Porque ele não quer pegar os momentos em que existia lá em 1500 um fulano tentou escrever um poema, isso é uma manifestação literária, isso não está dentro de um sistema. Ou seja, o que ele quer é tentar averiguar quando e como, em que momento e por que meios, se definiu uma continuidade ininterrupta de obras e autores, cientes de integrar esse processo de formação. Salvo melhor juízo, sempre provável em tais casos, isto ocorre a partir dos meados do século XVIII, adquirindo plena nitidez na primeira metade do XIX. Ou seja, eu vou escrever sobre arcadismo e romantismo, porque é nesses dois momentos em que vai se constituir essa continuidade ininterrupta de obras e autores, cientes, ou seja, é nesse momento que vai se formar um sistema literário. Antes disso, eu não vou discutir, por quê? Ora, porque antes disso não havia nem a pretensão de que se formasse um sistema. Depois disso, o sistema está formado. Depois disso, não é mais o problema formativo. Depois disso, não é mais o problema da formação. Depois disso, a coisa está colocada, o problema está posto. Ok? E aí o Cândido escreve esse livro magistral e gigantesco, que é a formação da literatura brasileira, lidando basicamente com os Árcades, né? Ele vai ler os Árcades um pouco a contrapelo dos românticos, né? Os Árcades circunscritos, né, a ambientes institucionalizados de convivência literária, as academias, e é as academias que vão começar a constituir, vamos dizer assim, esses sistemas, né, de leitor, de público, de escritor. Os escritores produzem conjuntamente, existe um código conjunto, ok? Nessas academias, né, os poetas Árcades, eles oferecem uma chave universal para os temas brasileiros. Ou seja, o Cândido lê os Árcades de uma forma muito interessante, porque os românticos, como que os românticos lêem os Árcades? Leem assim, ó, vocês não são românticos o suficiente. O Cândido lê de uma forma incrível, ele fala, olha, esses poetas fazem algo magistral. Eles são capazes de pegar os problemas brasileiros e a vida brasileira e usar a linguagem clássica para universalizar esses problemas. Ou seja, são poetas e são grandes escritores interessados nos grandes problemas universais e interessados em universalizar os problemas brasileiros. Os românticos vão tentar desenvolver essa noção de literatura brasileira, chamando atenção numa chave oposta para o quê? Para as particularidades, para o elemento distintivo. Ou seja, os Árcades vão, para usar a linguagem do Gonçalves de Magalhães, os Árcades olham para o Sabiá e vem Rochinol. Os românticos olham para o Rochinol e vem Rochinol. O sistema literário é quando você tem essa síntese das tendências universalistas e particularistas, que estaria no Machado. O Machado é, vamos dizer assim, o ponto de fuga desse processo. Tá? Eu trouxe aqui também um trechinho do Sequências Brasileiras, do Roberto Chivars, que é que coloca uma questão interessantíssima sobre o argumento do Cândido, né?
em comparação com os outros intérpretes. No caso, nos 4 exemplos, Freire, Holanda, o Prado Júnior e o Furtado, o ponto de fuga do processo é fortemente impregnado de valor, negativo ou positivo, e diz respeito à atualidade vivida pelos autores, ou seja, nesses outros autores, o ponto de fuga dos livros, né, o ponto de fuga da perspectiva deles está impregnado de valor. Então, a Revolução Comunista, a conservação do passado, a modernização industrial, e por aí vai. No Furtado, a superação do subdesenvolvimento. O ponto de fuga está no futuro e ele é impregnado de valor. O livro do Cândido, em parte pela natureza do assunto, difere dos seus pares. Ele é um livro um pouquinho diferente. Por quê? Com efeito, no caso da literatura brasileira, tratava-se de historiar uma formação que já havia se completado. Esse elemento aqui é importantíssimo para a gente entender esse argumento do Antônio Cândido, né? Ou seja, esses outros autores todos, eles estão tentando entender uma coisa que está acontecendo, e essa tentativa deles de entender essa coisa que está acontecendo, que é a modernização do Brasil, ela pretende intervir na forma como essa coisa acontece. Por isso que o ponto de fuga dos trabalhos é o futuro, está impregnado de valor. No caso do Antônio Cândido, ele está escrevendo uma coisa que já aconteceu. Ele está descrevendo um sistema literário que já se formou, segundo o próprio Cândido, né? Ou seja, o ponto de fuga dele está no passado, não está no futuro. É um processo anterior, né? O que levanta uma questão fundamental, né? Qual seja, nós formamos um sistema literário sem formar uma nacionalidade. E aqui vamos dizer assim, nacionalidade no sentido moderno de cidadania, né? E aqui está uma das questões que eu acho mais interessantes para a gente discutir e pensar aqui o semestre inteiro, que é, quando a gente está discutindo o problema da formação da literatura, a gente está discutindo um processo que realmente se concretizou, terminou no Machado. Machado é um escritor que representa a síntese do universal e do particular. Se vocês pegarem a obra do Machado, vocês vão ver, ele é um escritor de interesse universal, um escritor que se comunica universalmente, um escritor que está atento à tradição brasileira, que está discutindo os problemas mais brasileiros impossíveis. Os personagens dele são muito brasileiros, e esse autor está escrevendo essa obra magistral de interesse universal num país que não se formou ainda. Num país em que aquelas condições e motivos históricos que o próprio Machado coloca não estão realizadas. Só para vocês terem uma ideia, Machado publica, se não me falha a memória, Machado publica Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Olha, em 1881 existe escravidão ainda no Brasil, ainda falta quase 10 anos para ela terminar. Ou seja, o grande escritor que termina o processo formativo, o escritor que conclui o processo formativo, ele conclui esse processo numa sociedade escravista. Isso coloca problemas e questões tanto sobre a nossa literatura quanto sobre o nosso processo de modernização. Essa viradinha entre eu completo a formação cultural, eu tenho formação cultural, mas, por outro lado, eu não modernizei o país, ou seja, eu tenho um país escravocrata com literatura moderna, né, para roubar aqui um pouco a imagem do, do, do Chico de Oliveira, né, é um ornitorrinco. Isso aqui é um ornitorrinco. Ou seja, é um país escravocrata com o Machado de Assis. E o Machado de Assis é o Machado de Assis porque esse é um país escravocrata. E é esse país escravocrata que produz um Machado de Assis. Esse é o problema que o Roberto Tivars está colocando aqui. Ou seja, isso está posto lá no passado. Nós terminamos o processo de formação cultural sem terminar o processo de formação concreta do país. O país não se industrializa, mas produz uma literatura profundamente avançada. Vou terminar de ler aqui a citação do Roberto. Acompanhando o argumento do mesmo Antônio Cândido, em Machado de Assis temos um escritor cuja força e peculiaridade só se explicam pela interação intensa e aprofundada entre autores, obras e público.
interação que comprova em ato a existência do sistema literário amadurecido. Eu indico muito que vocês leiam, enfim, não só leiam toda a formação da literatura brasileira, mas indico muito que vocês leiam também esses ensaios do Roberto, Tivassi, que estão nesse livro Sequências Brasileiras, porque ele vai chamar a atenção de forma sistemática para esse aspecto. Né? Ou seja, e esse é um dos aspectos mais interessantes para a gente discutir aqui, porque o nosso programa ele não segue o Antônio Cândido, porque ele se propõe um pouco discutir exatamente esse problema final. O nosso programa não vai começar lá no arcadismo. Nós vamos começar lá no arcadismo. Nós não vamos ler Santa Rita Durão, Tomás Dom Gonzaga. Não, eu peguei três autores representativos, três autores contraditórios e extremamente ricos, cada um à sua maneira. O Alencar, o Machado e o Mário, na ideia da gente conseguir captar, da gente conseguir pegar aqui como que esse problema nacional aparece em cada um desses autores. E essa última questão que eu coloquei é, de alguma forma, uma das questões mais importantes que a gente vai discutir aqui. Ou seja, a gente tem uma literatura que quer ser uma literatura nacional independente, que é uma literatura nacional independente, pelo menos vocês vão ver a partir daqui, a partir do Machado. Machado é um escritor, esses romances aqui que nós vamos discutir são romances maravilhosos, são romances que um Flaubert podia ter escrito, são romances dignos de qualquer grande escritor europeu, são romances que não deixam nada a dever para a melhor tradição literária europeia, na qual a nossa tradição se espelha. Mas esse primeiro romance aqui, que é talvez o mais importante, ele é escrito em um país escravocrata. E o Mar de Andrade é um escritor que está lá numa São Paulo, do estado do café com leite, no Brasil do café com leite, na Primeira República. O modernismo, né, esses autores modernos aqui de 20, são financiados por fazendeiros. Então, são um pouco essas contradições que nós vamos tentar encontrar, como Antônio Cândido diz, literariamente elaboradas. Literariamente elaboradas, né? Essa foi a nossa discussão introdutória, né? Assim, espero que eu tenha conseguido colocar aqui para vocês o conjunto dos problemas, né? Assim, essa aula ela tem um pouco esse sentido de servir como uma espécie de grande mapa em que vocês podem se localizar, né? Em que vocês podem em que vocês podem começar a pensar sobre os problemas que nós vamos discutir aqui, né? Esses problemas eles são essenciais para a literatura brasileira. É muito difícil a gente tentar entender a literatura brasileira sem se defrontar com esses problemas e sem se defrontar com essas soluções históricas que são dadas para esses problemas, tá? E é um tópico fundamental aqui para a gente pensar. Nós vamos tentar pensar um pouco nesse sentido que eu falei aqui para vocês. Não se esqueçam de fazer os comentários, façam comentários aqui de no mínimo 8 linhas para vocês terem para vocês terem a presença nessa aula e não se esqueçam aqui de deixar dúvidas, manifestem dúvidas. Professor, não entendi isso ou aquilo. Vem cá, coloca suas dúvidas, fala o que você não entendeu, que eu te respondo, a gente conversa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do curso, espero que vocês gostem das próximas aulas. Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, o que é esse negócio de problema da literatura, problema nacional na literatura brasileira. Tchauzinho, pessoal.